Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre verbos. Hoje, antes que você comece a estudar o assunto, nós temos aqui um pensamento para poder você saber que o seu futuro está em suas mãos, tá? E então, comece a estudar hoje mesmo. Se já estava estudando, reforce, tá? Para você lutar pelo seu sucesso. O assunto de hoje é tempos verbais do modo indicativo, páginas 78 a 80 da nossa apostila de português passo a passo. Tempos verbais. Na aula anterior, você viu que nós comentamos que em relação à flexão do tempo do verbo, ele tem três tempos básicos, que é o presente, o pretérito e o futuro. Vimos também que, em se tratando de pretérito e de futuro, há subdivisões. Então, é necessário que você se atente bem para as características de cada um, para que você possa diferenciar um do outro dentro do texto, ok? Então, tempos verbais do modo indicativo. Lembrando também aquele modo da certeza, aquele modo que indica um fato com positividade, certo? Então, ótimo. É desse tipo de modo verbal que nós vamos tratar os tempos de agora. E o primeiro tempo aqui é o presente. Nós costumamos, dizer que presente é aquilo que acontece no momento da fala, mas não é só isso. Existem outras características para você observar, contextualizar um verbo dentro da frase e que não esteja só indicando algo que acontece no momento da fala. Então, vejamos, se contextualizar um ato habitual, aquilo que é costumeiro de se fazer, o verbo estará no presente, poderá estar no presente. Olha só, eu trabalho. Quando eu digo eu trabalho ou ele trabalha muito, não quer dizer que a ação de trabalhar esteja ocorrendo no momento que eu estou falando essa frase, ok? Mas quer dizer que eu estou referenciando com esse tempo presente aqui que aquela ação de trabalhar é um hábito na vida daquela pessoa, certo? Outra característica do presente, esta é a mais comum, é quando o ato acontece, é simultâneo ao ato da fala. Aquela ação que você vai referenciar está ocorrendo naquele momento que você está falando. Por exemplo, olha aqui, eu estudo o verbo. Vou contextualizar mais ainda, olha, eu estudo o tempo presente do modo indicativo, tá vendo? Estamos estudando o tempo presente do modo indicativo, neste momento em que estamos falando a frase. Então, esta ação de estudar está acontecendo simultaneamente à nossa fala, ou seja, no momento que estamos conversando. Mas o presente também pode ser chamado de presente histórico. Veja esse exemplo aqui. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Você vê que o verbo chegar está conjugado no presente do indicativo. Se eu pedisse, conjuga o verbo chegar no presente, você tem que falar eu chego, tu chegas, ele chega, quer dizer, o Cabral chega. Então, realmente está no presente, mas é um fato que aconteceu há centenas de anos. Então, o chega aqui é uma forma verbal no presente, mas nos remete a um fato que já passou. É isso que nós chamamos de presente histórico. E o presente pode ainda indicar um futuro próximo. Veja esse exemplo. Amanhã eu faço os exercícios. Eu faço, tu fazes, ele faz. Está no tempo presente, mas você não está fazendo os exercícios agora. Você ainda vai fazer amanhã, que é futuro, um futuro próximo. Então, conclusão, o presente do indicativo pode indicar um ato simultâneo à fala, um fato histórico ou um futuro próximo, ok? Só um exemplo, dois exemplos, aliás, para nós terminarmos de falar do presente do indicativo. Você tem aqui o verbo trabalhar. Trabalhar termina em ar, então já sabe, só para recordar, primeira conjugação.
né? Assim como aqui é o estar, também termina em ar, também da primeira conjugação. Se o verbo é trabalhar, você tira esse ar, essa terminação, e sobra trabalho, correto? Trabalho. Então, esta parte que eu estou delimitando aqui, você chama de radical no verbo, ok? Então, radical. Então, se o verbo é estar, você tirou a terminação ar, então aí o est é o radical do verbo estar, ok? Só para que nós possamos aproveitar o momento e ir aprofundando os nossos conhecimentos, certo? E já coloquei aqui que é regular, porque você vai ver que não vai haver alteração no radical, ou não vai haver alteração nas terminações, isso em relação a um verbo modelo, por exemplo, o verbo cantar pode que é um verbo muito comum de ser conjugado. Então, se você conjuga o verbo cantar, né? Eu canto, tu cantas, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, isso aqui, ó, o radical, e isso aqui após o radical você tem as terminações que vão ser sempre iguais num verbo da primeira conjugação, quando você for conjugar no presente. Então, ó, olha o trabalhar, ó, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, trabalhamos, trabalhais, trabalham. Veja que são as mesmas terminações, certo? Então, por isso ele é um verbo regular. Qualquer verbo da primeira conjugação que mantiver o radical sem alteração e as terminações iguais a essas aqui do verbo cantar, ele é regular. Enquanto que o estar é irregular, porque, veja bem, eu estou, ó, está é da primeira conjugação também. Então, para ele ser regular, ele tem que manter o radical sempre idêntico, manteve. O radical não teve alteração. O est continuou em todas as pessoas, de eu a eles. Mas eu estou, tu estás, tá vendo? Tá diferente de eu canto, tu cantas, né? Então, por isso ele é um verbo irregular. Agora, foquemos no tempo presente. Eu trabalho. Então, eu trabalho, tu trabalhas. Eu estou triste, tu estás triste. Tá vendo? O que está acontecendo aqui? Essas ações de trabalhar ou esse estado de estar triste, como eu disse aqui, pode estar acontecendo no momento da fala, se acontece no momento da fala, é presente. Pode estar indicando um ato habitual, como eu trabalho, né? Então, é presente, ok? Então, só para ficar claro o que é o presente do indicativo. Vamos agora ao pretérito. Pretérito, você já sabe de antemão, observa, tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, são 3 tipos de pretérito aqui no modo indicativo. Então, foquemos no primeiro. O que é pretérito perfeito? Simplesmente isso aqui, olha. Ó, é porque você vai se referir a um fato passado, né, que ele vai passar a noção de estar concluído, está acabado. Então, grave isso simplesmente. Pretérito perfeito, referência a um fato depois de totalmente concluído, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Ontem caminhei no calçadão. É o verbo caminhar, da primeira conjugação. E eu não estou caminhando agora, então não é presente. Eu não estou falando que caminharei no calçadão, então ainda não é futuro. Eu estou me referindo a um fato que eu já pratiquei, já terminei. Ele está concluído. Essa caminhada aqui foi uma caminhada concluída, certo? É uma ação terminada. Então, pronto, isso é pretérito perfeito, ok? E aqui vão 2 exemplos de um verbo regular, que é o comprar, e um verbo irregular, que é o passear. E para você ver como é que fica a conjugação completa. Ó, eu comprei, e ó, se eu falo que eu comprei um carro, que tu compraste um carro, que ele também comprou um carro, ou que nós compramos um carro, vós comprastes, ou que eles compraram um carro, eu estou me referindo a uma ação que já está executada, ok? Ou seja, esta ação de comprar já foi realizada, ela não está
em andamento não. Acabou, já terminou, ok? Pode até não ter pago o carro ainda, mas que a ação de comprar já está executada, está. Então, isto é um pretérito perfeito. Repare o exemplo do verbo irregular, passear. Eu passeei, tu passeaste. Então, já fiz esse passeio, tu também já fizeste, ele também já fez, ele passeou, já acabou. Nós passeamos, tá vendo? Nós passeastes, eles passearam. Então, você está se referindo a fatos que já foram concluídos, perfeito? Então, pronto, pretérito perfeito, ok? Vamos, não, antes de irmos para o próximo slide, repare um detalhe. O pretérito perfeito sempre terá esta desinência aqui, ó, STE, ok? STE é próprio do pretérito perfeito, qualquer que seja o verbo. Seja de primeira, de segunda ou de terceira conjugação, por exemplo, eu vendi, tu vendeste, eu parti, tu partiste, seja regular, seja irregular, STE é uma marca registrada do pretérito perfeito. Não existe verbo que ao ser conjugado neste tempo aqui, não vai ter esse STE, certo? Sempre terá. Pretérito imperfeito. Olha, o próprio nome já diz aqui, ó, imperfeito, quer dizer que não é perfeito. Se o pretérito perfeito é um passado concluído, acabado, esse aqui te dá noção de uma habitualidade, ou seja, era algo que era habitual de se acontecer no passado, já que nós estamos falando de pretérito, então é no passado, mas era um hábito que você realizava, né? Que você praticava. Ou então algo que tem duração, fatos contínuos, que dá aquela impressão que não foi concluído, certo? Ou seja, nesta frase aqui, olha, naquela época, todos os dias, eu caminhava no Zerão. Olha para você ver, o Zerão é o lugar onde eu caminhava. Então, você observa que eu caminhava, não estou caminhando agora, então não é presente. Não estou falando que ainda vou caminhar, então não é futuro. Então, se não é presente, não é futuro, é passado. Então, é pretérito. Mas como existe o pretérito perfeito para um fato que está totalmente executado, aqui não está fazendo essa referência. Aqui a pessoa quer passar para você a noção de que caminhar no Zerão era um hábito na sua vida. E, ó, todos os dias eu caminhava. É passado, mas é imperfeito por indicar um fato habitual, certo? Às vezes, né, indica o fato habitual, às vezes indica um fato assim duradouro, que tem uma certa durabilidade, né? Teve uma certa durabilidade no passado, fatos contínuos que não foram terminados. Por exemplo, se você, vamos supor que é noite, você está estudando e faltou luz. Aí você diz assim, ó, eu estava estudando. Eu estava estudando quando faltou luz, quando faltou energia, tá vendo? Aí não teve jeito, você não tinha vela e você parou de estudar, aproveitou, né, para não estudar mais, né? Pois é. Então, estava estudando, repare bem aqui, ó, eu estava estudando quando faltou luz. Então, você observa que esta ação de estudar, que, ó, que você está vendo aqui que é uma locução verbal, lembra, né? Vamos recordar que ó, isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, é aquele que sempre você vai flexionar, tá vendo? Eu estava, nós estávamos, eles estavam estudando, mas o estudar, que é o verbo principal, não muda, continua nessa forma nominal que a gente chama de gerúndio por causa do NDO. Enfim, repare agora para o verbo auxiliar, que é aquele que se conjuga numa locução verbal, que ele indica que você realizava um fato, mas não terminou. Você foi interrompido. Né? Então, olha, eu estava estudando quando faltou luz. Então, você não tinha terminado de estudar. Então, quer dizer, é uma ação não concluída, certinho? Então, aposte nesta interpretação, você tem que ler
os períodos, ler os textos, identificar o verbo e interpretar o que aquele verbo indica em relação ao tempo, né? Se é algo concluído, se é algo não concluído, ok? Aí, então, você vai falar que é pretérito perfeito ou então pretérito imperfeito. Vamos para mais um detalhe de pretérito imperfeito. Olha, se você tiver um verbo da primeira conjugação no pretérito imperfeito, ele sempre terá a terminação vá. Essa desinência vá, tá? Que a gente chama de desinência modo temporal, porque quando eu vejo isso na terminação de um verbo, eu sei que ele está no modo indicativo e no tempo pretérito perfeito. Então, isso aqui significa pretérito imperfeito no verbo. Qualquer verbo da primeira conjugação. Eu cantava, eu falava, eu estava, eu caminhava, tá vendo? Aqui, ó, olha, tem o vá, certo? É claro que vai ter outras adaptações depois dela, dessa desinência aqui, dependendo da pessoa e do número, né? Eu cantava, nós cantávamos, né? Aí vai passar para a primeira do plural, então tem a indicação de primeira pessoa do plural, mas o vá vai continuar. É claro que quando chega no vós, né, que a gente não fala, então vai ficar meio estranho, mas quando chega no vós, sempre haverá uma alteraçãozinha. Por exemplo, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, o vá foi até agora. Agora no vós cantáveis, depois volta, eles cantavam, mas só por causa daquela alteração no vós, não pode desfazer dessa regra. Vá é desinência, modo temporal do pretérito imperfeito do indicativo para verbos da primeira conjugação. Se o verbo for da segunda ou da terceira conjugação, a desinência vai ser ia. Por exemplo, aqui, ó, correr é da segunda. Fazer também é da segunda. Se fosse partir, que é da terceira, tudo vai ter a desinência ia. Olha o ia em todas as pessoas. Chegou no vós, tem aquela alteraçãozinha que já comentamos. Olha o ia de novo, olha aqui no fazia, olha o ia, olha aqui no vós com alteraçãozinha e olha o ia de novo. Então, é bom que você guarde este macetezinho aqui, tá bom? Então, eu corria tanto quando eu era criança. Olha, corria, olha, um fato habitual. É passado, mas não estou me referindo a um fato que eu terminei de executar. O meu interesse aqui é dizer que isso era um fato habitual no passado, ok? Pretérito imperfeito. Passemos agora ao mais que perfeito. Se perfeito, simplesmente perfeito, é passado e acabado, mais que perfeito também é passado e acabado. Mas aí, como é que eu vou saber quem é quem nessa história? Calma, calma que nós vamos entender. Veja bem, exprime um processo localizado antes ainda do pretérito perfeito. Vamos falar em português? Vamos falar em português? O que quer dizer isso? Antes ainda do pretérito perfeito, professora? Quer dizer que você vai, em um determinado período, fazer referência a dois fatos que já foram concluídos. Está compreendendo? Em um mesmo período, eu vou ter referência a dois fatos que já passaram, que já acabaram. Então, eu vou ter dois pretéritos ali. E aquele pretérito, aquele passado que aconteceu antes do outro, a gente coloca no pretérito mais que perfeito, tá bom? Vou falar bem tranquilo aqui, porque vou falar no final uma observaçãozinha, que você vai pensar assim, então nem precisava de eu me preocupar com isso, mas precisa, tá bom? Então nem vou falar isso agora, vou falar no final. Então vamos lá. Primeira coisa que você já entendeu, eu vou ter dois fatos passados no mesmo período. Então, o fato que se passou primeiro, que acabou primeiro, virá no pretérito mais que perfeito. E o fato que também já passou, mas aconteceu foi depois, aí eu coloco no pretérito perfeito. Veja bem este exemplo aqui, ó. Ontem, já para sinalizar que é passado.
Quando você foi, ó, você foi ao zerão, tá vendo? Você foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Viu o STE aí? Eu fui, tu foste, ele foi. Sinalizando que realmente isso é pretérito perfeito, passado e acabado. Ao zerão, eu já caminhara 6 quilômetros. Ó, caminhara, eu caminhara. Eu não estou caminhando agora. Não estou falando que vou caminhar amanhã. Eu já caminhei. Você está vendo? Então, fato passado também. Mas vamos combinar. Esse fato aqui é um passado, ó, que aconteceu antes de outro fato também já passado, viu? Também já passado, já concluído. Então, esta forma aqui é bem simples, ou seja, o jeito de falar aqui é bem simples, não é a forma técnica. Se a gente for à gramática, eles falam com outras palavras, mas para que nós temos que nos fazer é entender. Então, vamos lá, de forma bem simples. Passado que aconteceu, antes de outro fato também já passado, já concluído. Então, aqui, ó, quando aconteceu esse fato de eu caminhar lá no zerão, vamos contextualizar para o nosso calçadão, né? Quando aconteceu este fato aqui de eu caminhar lá no calçadão, aconteceu antes de você ter ido lá. Então, quando você foi, eu já caminhar. Então, aconteceu antes e esse aqui aconteceu depois. Então, o passado que veio primeiro, aqui, ó, né? Vem primeiro, você coloca no pretérito mais que perfeito, ok? Agora, ótimo. Agora vamos para aquela desinência, lá no pretérito imperfeito, volte e você vai ver que tem uma desinência X para a primeira conjugação, outra desinência X para verbos da segunda e da terceira conjugação. Ah, é claro também que vale dizer que às vezes essas terminações citadas não darão certo em determinados verbos. Existem alguns verbos muito irregulares que às vezes não se encaixam com aquelas terminações, mas isso é só exceção, é o mínimo que existe. Então, se você souber a regra, você está bem servido para acertar nas provas, ok? Então, vamos lá. Então, se lá no pretérito imperfeito tem desinência, aqui também tem. No mais que perfeito fica mais fácil por um motivo. É uma desinência só, é o ra, sem acento, é claro. Se você colocar acento, vira futuro, viu? Muito cuidado. Tá vendo a importância do acento na língua portuguesa? Se eu escrever aqui, ó, caminhara, caminhara, é passado, já aconteceu. Se eu colocar o acento aqui, ó, caminhará, ainda vai acontecer, vai ser futuro. Então, ó, repetindo, é a desinência ra sem acento. E por que eu disse que é mais fácil aqui? Porque a desinência ra para todas as conjugações. Se o verbo for da primeira conjugação, que é o falar, é eu falara, tu falaras, tá vendo? Se o verbo for da segunda conjugação, é dizer, eu dissera, tu disseras, ele dissera, tá vendo? Se for da terceira conjugação, por exemplo, partir, eu partira, tu partiras, ele partira, e assim sucessivamente. Só chegando lá no vós tem aquela alteraçãozinha que já sabemos que vai acontecer, mas isso não é problema para nós, ok? Então, ótimo, já sabemos o que ele indica, fato passado antes de outro que também já foi passado, a desinência irá para todas as pessoas, e o que foi que eu disse que eu ia deixar por último? Bom, o caso é que nós não utilizamos o pretérito mais que perfeito no dia a dia. Essa linguagem aqui do pretérito mais que perfeito é só para linguagem, né? Para linguagem mais cerimoniosa, só para o momento mais culto da língua, certo? Então, no dia a dia, nós nunca vamos usar isso aí, só para a linguagem mais cerimoniosa, mais culta, ok?
Então, nós não vamos usar isso no dia a dia. Aí, então, cuidado, não pense assim, ah, beleza, então não preciso de eu estudar. Precisa, cai nas provas, ok? Então, veja bem, cai muito isso na prova, mas principalmente porque vai relacionar esse tempo aqui, ó, pretérito mais que perfeito, que é uma forma simples, veja bem, forma simples, porque forma simples, porque é um verbo só. Esta é a que nós não usamos no dia a dia, mas a forma composta nós usamos. Por exemplo, ontem, quando você foi ao Zerão, eu já caminhara 6 quilômetros. No dia a dia, nós vamos dizer assim, ó, ontem, quando você foi ao Zerão, eu já tinha caminhado 6 quilômetros. Então, caminhara, que você tem aqui, e tinha caminhado, ou então com o auxiliar ter ou com o auxiliar haver, havia caminhado, é a mesma coisa, só que esse aqui é o pretérito mais que perfeito simples, o que nós não usamos no dia a dia, que isso é só para linguagem muito culta, e este aqui você usa todo dia, sim. É o que você vai chamar de pretérito mais que perfeito composto. Por que composto? Porque tem dois verbos. Tem o verbo auxiliar ter ou haver e tem o verbo principal, que é o caminhar no particípio. Tá vendo? Terminado em dó. Então, olha bem. E tem mais um detalhe. Só poderá ser o verbo ter ou o verbo haver como verbos auxiliares, certo? E sempre assim, ó, tinha ou havia. Se for terei, é outra coisa, vai formar outro tempo. Se for teria, está formando outro tempo. Para ser pretérito mais que perfeito composto, tem que ser tinha ou havia. Eu já tinha caminhado, nós já tínhamos caminhado, eles já tinham caminhado, não importa qual é a pessoa, mas estes dois verbos aqui, o ter e haver, virão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, viu? Aí não tem o ia e nem o vá, porque esses dois aqui são aqueles irregulares que não aceitam aquelas terminações, tá? Então, não, o haver aceita, né? Aqui, ó, olha a terminação ia. É só o ter que não tem jeito de você colocar o ia, porque senão ia ficar eu tia. Eu tia, tia é outra coisa, tá? É irmã da mãe ou irmã do pai, viu? Então, é eu tinha. Então, tem essa alteração aí na terminação, ok? Então, repassando, o que nós usamos no dia a dia é o pretérito mais que perfeito composto, quando você tem duas formas verbais, o auxiliar e o principal. E nesse caso, o auxiliar será sempre ter ou haver, conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Se eu falar, conjuga o verbo ter no pretérito imperfeito indicativo. É eu tinha, tu tinhas, ele tinha. E assim por diante. Eu havia, tu havias, ele havia. Só porque o haver nem sempre vai ser conjugado, tá? Depois a gente vê isso em outro momento. Então, é assim que você vai ter o pretérito mais que perfeito composto, aquele que a gente usa sempre no dia a dia. Todos os dias você põe essa forma na sua vida. Pode observar. Comece a policiar você, que você vai ver você usando essa forma aqui no dia a dia. É pretérito mais que perfeito. As bancas colocam, às vezes, esta forma simples e coloca as opções para você achar qual é a forma composta equivalente. É sempre desse jeito que nós colocamos aí, ok? Futuro do presente. Se é futuro, ainda não aconteceu, ainda virá, certo? Então, ótimo, eu beberei, ó, amanhã caminharei. Eu já caminhei? Não, estou caminhando agora? Não, ainda vou caminhar. Então, isso é futuro. Ótimo, entendi o que é futuro. Ainda vai acontecer. Mas eu tenho que entender que tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, vamos ver qual a diferença entre os dois.
O futuro do presente representa um processo que com certeza ocorrerá depois da fala. Ou seja, é como se eu tivesse garantia que vai acontecer. Por que é como se eu tivesse garantia? De repente, eu falo assim, amanhã caminharei no calçadão pela manhã. Mas e se eu morrer hoje? É claro que eu não vou morrer, lógico, nem hoje, nem amanhã, nem depois, se Deus quiser, nunca. Mas acontece que, nesse momento presente, eu acho que sou eterna e aviso, amanhã caminharei no calçadão. Então, mesmo sabendo que não sou eterna, neste momento presente, eu afirmo com certeza que vou praticar esta ação aqui, ó, de caminhar, certo? Independente de qualquer coisa. Então, ótimo. Agora vamos para o outro, porque você já entende na hora o outro. Olha, então o futuro do pretérito é um fato futuro, claro, mas que depende de outro fato para que ele aconteça. Então, o futuro do pretérito vai indicar uma probabilidade, uma hipótese. Cuidado para não confundir isso com modo subjuntivo. Ele é futuro do pretérito do indicativo, mas é um futuro que está condicionado a outro fato para acontecer, certo? Então, ótimo. Então, você está vendo a diferença entre os dois. Futuro do pretérito precisa de uma condição para o fato vir a acontecer. Futuro do presente, eu afirmo, não tem condição, de qualquer forma isso vai acontecer, ok? Então, é aquela certeza absoluta, tá? Então, aqui, ó, eu beberei. Então, aqui, ó, ninguém me segura, eu vou beber mesmo, certo? Então, beberei, ainda vai acontecer, e pelo jeito de eu falar, você vê que é uma certeza que eu vou fazer isso. Então, ótimo, já entendi futuro do presente. Agora vejamos as suas desinências. Sempre qualquer verbo, primeira, segunda ou terceira conjugação, vai ter estas terminações aqui, ó. Re ou ra, agora com acento, viu? Que o ra sem acento é pretérito mais que perfeito. Agora, o ra com acento já é futuro do presente. Olha só, eu beberei, a ure aqui, tá vendo? Tu beberás, ele beberá, beberemos, bebereis, beberão, tá vendo? Vai alternar em re ou ra para qualquer conjugação. Se fosse primeira, cantar, eu cantarei, tu cantarás, tá vendo? Agora, da segunda, eu farei, é o verbo fazer, segunda conjugação. Eu farei, tu farás, ele fará, tá vendo? Vai alternar re ou ra. Aí você associa aqui, ó, no futuro do presente, aqui, ó, no presente, né, tem o re aqui, ó. Então aí você já começa, é aquele que tem o re e indica um fato com certeza. Que começou com o re, depois você adapta para o ra e vai acertar. Então, agora olha no futuro do pretérito, aquele que vai indicar probabilidade, uma hipótese. Também às vezes a gente usa para indicar modéstia, polidez, educação, aquela forma mais assim delicada de você abordar alguém. Por exemplo, a gente chega para indicar polidez, a gente chega a uma loja e fala assim, eu gostaria de ver algumas roupas íntimas. Eu gostaria de ver algumas roupas de frio. Eu gostaria, tá vendo? Eu gostaria de falar assim, gostar, quando, né? Quando você vai ver, né? Não, é agora. Então, não é porque está colocando o futuro. Então, o futuro aí está apenas indicando modéstia, a polidez, educação, certo? Para você não chegar em ponto assim, eu quero ver as roupas íntimas, né? Olha só, eu quero ver as roupas íntimas. Então, eu gostaria de ver. Fica tão mais bonito, né? Então, beleza, o futuro do pretérito serve para isso também. Agora, indicando probabilidade, uma hipótese, olha só. Eu caminharia, e ó, caminharia. Você está vendo que eu não estou falando que estou caminhando agora. Que eu não estou falando que eu já caminhei, para você pensar em passado. É ato que ainda pode acontecer, mas ele está condicionado a outro fato. Quer ver? Eu caminharia todos os dias
Se, ó, já vem até o se, ó, se não trabalhasse tanto, ó, tem o verbo trabalhar aqui. Eu trabalho demais, por isso que eu não caminho todos os dias. Então, eu posso elaborar uma frase projetando a ação de caminhar para um futuro, mas um futuro que, para acontecer, depende de outra coisa, certo? Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. Então, quer dizer, depende de eu não trabalhar tanto para que eu pratique a ação de caminhar amanhã, depois, etc. Ok? Então, é isso que é futuro do pretérito. Desinência, olha, de novo, vamos pegar aquele jeitinho de aprender melhor aqui, ó. Aqui na palavra do futuro do pretérito tem uri. Beleza. Por quê? Por que beleza? Porque o uri é a desinência desse tempo, ok? Ou seja, qualquer verbo que você for conjugar no futuro do pretérito vai ter ri. Olha, se fosse aqui, ó, da primeira conjugação caminhar, eu caminharia, tu caminharias, tá vendo? Agora, beber, que é da segunda, eu beberia, tu beberias, tá vendo? Ri. Olha o ouvir, que é da terceira conjugação, verbo irregular. Ó, eu ouviria, tu ouvirias. Então, o ri é a marca registrada do futuro do pretérito, ok? E vamos agora a dois textozinhos, só para nós treinarmos um pouquinho, quer ver? Não tem na sua apostila não, acompanhe. Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse: quem já mexeu no celular do marido escondido, chegue mais perto. 99 mulheres se aproximaram, só uma ficou. E Deus disse: traga a surda também. Ou seja, não adianta ninguém esconder, já mexeu no celular do marido, sim, ok? Bom, estamos estudando verbos. Que palavras que eu poderia grifar como verbos aqui, né? Então, chegar, chegaram, elas chegaram, eu cheguei, tu chegaste, chegamos. Isso aqui é chegar. Chegar é verbo. Então, ótimo. Agora, essa forma aqui está nos remetendo a uma ação que ainda vai acontecer? Ou que está acontecendo agora, né? Então, chegaram. Então, pode até estar acontecendo agora, por exemplo. Aliás, pode até estar chegando lá agora, mas essas referenciadas aqui já chegaram. Então, isso aqui é pretérito. Sabemos que tem três. Agora, vamos pela forma mais fácil. Olha, tem vá? Não, não tem vá aqui. Então, não é pretérito imperfeito, ok? Agora, tem irá, mas veja bem, esse irá aqui não é aquele irá do mais que perfeito, não, tá? Porque se fosse o rá do mais que perfeito, nós tínhamos que ter duas ações passadas aqui e essa aqui ser a que aconteceu antes da outra, né? Então, vamos lá. 100 mulheres chegaram no céu e Deus disse. Então, aqui tem duas ações passadas e concluídas. Então, aqui eu tenho pretérito, perfeito do indicativo. Deus diz, quer dizer, já fez essa ação aqui também, já praticou essa ação aqui também. Então, pretérito perfeito também. Aqui é o verbo chegar, ou seja, primeira conjugação. Aqui o verbo dizer, segunda conjugação. Quem já mexeu no celular do marido? Mexeu. Olha, tem uma ação aqui, ação de mexer. Então, aqui, ó, é outro verbo da segunda conjugação, porque termina em er. Então, mexeu. Não vai mexer. Não vai mais, porque elas já estão lá no céu, né? Então, não vai mexer, não está mexendo agora, porque elas não devem ter levado o celular do marido, então já aconteceu também, certo? Então, de novo, você tem pretérito perfeito, porque é um fato passado e concluído. No celular do marido escondido, chegue mais perto, chegue, vem cá. Então, olha só, Deus está dando uma ordem com esse verbo chegar aqui. Então, quem já mexeu, chegue mais perto. Então, isso aqui é simplesmente modo imperativo. O imperativo não tem tempo, pretérito, presente, pretérito ou futuro. Ele só tem formas afirmativas ou negativas. E aqui ele não está falando para não chegar, ele está falando para chegar. Então, aqui eu tenho imperativo,
Ah, não tá feio? Vamos fazer bonito? Não gosto de nada feio, por isso que eu me amo. Então, vamos lá. Imperativo afirmativo, ok? Não tem tempo aqui, né? Quando é imperativo, não tem tempo. 99 mulheres se aproximaram. Eu aproximei, tu aproximaste, ele aproximou. Tá vendo? Então, eu estou com o verbo aproximar da primeira conjugação. Então, também está indicando um fato já concluído. De novo, pretérito perfeito. Só uma ficou. Eu fiquei, tu ficaste, ela ficou. Então, de novo, pretérito perfeito. E Deus disse, ó, é o mesmo disse lá de cima, é pretérito perfeito. Traga a surda também. Então, traga é o verbo trazer, num contexto de ordem ou de pedido, então, de novo, modo imperativo, não tem o não, então não é negativo, é afirmativo, ok? Vamos para mais um. Fui almoçar, vou colocar o tiozinho aqui, porque eu acho que a pessoa almoçou até o tio. Ó. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Então, já estamos estudando verbos, já vamos marcando os verbos. Fui almoçar, uma locução verbal. Eu fui, tu foste, ele foi. É passado. Então, eu tenho, de novo, um fato acabado. Já foi, já aconteceu. Então, é pretérito perfeito esse fui. Mas o almoçar é um verbo que está no infinitivo. Não marca tempo, só marca a forma nominal do infinitivo. Ok? Na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, olha, quando terminamos, já aconteceu, né? De almoçar, que de novo está no infinitivo, ela me disse, fiz o almoço, agora a louça é sua, é. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora a mulher está aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? Ótimo. Então, tudo que está grifado é verbo. Aqui, terminamos de almoçar. Quando terminamos de almoçar, ela me disse. Dá para ver que eu estou me referindo a um fato que já passou. Então, de novo, é um pretérito perfeito. Olha, eu terminei, tu terminaste, ele terminou. Nós terminamos de almoçar, né? Naquele momento. Ela disse, eu digo, tu dizes. Eu disse, tu disseste, ela disse. Já aconteceu também. Pretérito perfeito. Eu fiz o almoço, já aconteceu. Pretérito perfeito. O que mais acontece aqui é pretérito perfeito, né? A louça é sua, é. Bom, naquele momento, mesmo que está fazendo referência lá no tempo passado, algo que já aconteceu, aqui é quando ela falou com a pessoa, ela usou o verbo ser aqui no tempo presente. Agora a louça é sua. Olha até o agora reforçando. Agora a louça é sua. Então, referenciando o momento que aconteceu, essa fala representava o presente do indicativo. Ok? Beleza. Peguei, já aconteceu. Então, pretérito perfeito. Coloquei, já aconteceu. Fui, também já aconteceu. Fato passado e acabado. Agora a mulher está aqui, agora de novo, olha, presente de novo, ok? Está, ó, presente do indicativo, eu estou, tu estás. Ela está aqui na frente de casa, agora. O querendo, olha o NDO, isso é uma forma nominal de gerúndio, não marca tempo não, tá? Ele sozinho marca tempo. É o contexto aqui que a gente sabe em que tempo se situa a frase. Vai entender, né? Vai entender é uma locução verbal também e o verbo está no presente, né? O que conjuga, o auxiliar. Eu vou, tu vais, ele vai e aqui está no infinitivo. Dá, ó, esse povo dá, está referindo a um fato que, mesmo que não esteja acontecendo no momento da fala, é um fato que ele quer referenciar um hábito, é o hábito da. Então, lembra que presente
pode indicar também um fato habitual, e depois toma, eu tomo, tu tomas, também, toma, também está no presente. Estranho, viu? Bom, esse viu aqui nem é de ver, é como se fosse assim, estranho, viu? Né? Mas, de qualquer forma, já aconteceu. Então, é pretérito perfeito, ok? Então, isso aí é para poder treinar um pouquinho, encontrar os verbos dentro do texto, identificar o tempo que ele se encontra. Os verbos se encontram. No trecho, há outros termos que passaram batidos. O verbo está grafado no presente do indicativo. Já te colocou que isso aqui, ó, é presente, tá? Porque se fosse passado, é houve, né? Havia, houvera. Se fosse futuro, é haverá ou haveria. Então, isso aqui realmente é presente. Assinale a alternativa que apresenta sua correta transposição para o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito, aquele que faz referência a um fato que não foi concluído ou que era habitual no passado, certo? E se você quiser lembrar mais, isso é a interpretação. Fato não concluído ou habitual no passado. Agora, se você quiser lembrar também, você vai ver que o verbo aqui é haver. Haver é da segunda conjugação. Da segunda conjugação no pretérito imperfeito, pode voltar que você vai ver. Vai ter a desinência ia. Aí você vê, aí você já vai saber a resposta. Aqui, ó, houve, não tem ia, houveram, não tem ia. Aqui tem ia, mas não confunda, aqui não é só ia. Aqui é o verbo haver, conjugado no futuro, haveria. Aqui não é o ia, aqui é o uri, ok? Haviam, opa, aqui tem ia mesmo, é o verbo haver, mas o ia, havia. Aqui também tem o ia. Então, pronto, pelo menos eu já eliminei 3. Agora, qual eu marco? Todas as duas estão no pretérito imperfeito. Sim, mas uma está no plural e a outra está no singular. E aí você precisa saber de mais uma característica do verbo haver. Haver aqui, ó, há outros termos, é a mesma coisa de eu dizer que existem outros termos. Todas as vezes que o verbo haver tiver sentido de existir ou de tempo passado, sabe o que acontece com ele? Só se usa no singular, porque desse jeito ele será um verbo impessoal. Se eu digo que o verbo é impessoal, quer dizer que ele não tem pessoa, ou seja, ele não tem sujeito. Então, ele vai formar neste contexto aqui, porque verbo haver pode ter outros sentidos também, mas neste contexto de existir ou de indicar tempo passado, ele sempre vai formar orações sem sujeito. Porque não pode aplicar nenhuma pessoa, então não tem pessoa, não tem sujeito. Então, a resposta fica aqui, ó. Havia outros termos que passaram batidos. Isso para eu colocar no pretérito imperfeito. Se eu quisesse colocar no futuro, então eu vou dizer que haverá outros termos. Se fosse colocar no passado um pretérito perfeito, houve outros termos. Se fosse pretérito imperfeito, houvera. Aliás, perfeito não, mais que perfeito. E assim sucessivamente. Mas a banca pediu o pretérito imperfeito. Então, letra E. Marque a alternativa correta, considerando o emprego do tempo e modo verbal. Em Santos, onde morávamos, verbo morar, o que você já está observando aqui? Você tem que observar isso. Ou você aceita que você tem que marcar que isso aqui é uma desinência de um determinado tempo, ou então você vai ficar quebrando cabeça à toa. Porque é assim que aprende, ó. Vá é desinência de pretérito imperfeito do indicativo. Então, com isso, você já achou a resposta, está certa a letra A. Porque a letra B fala, madrinhas me davam de presente, ó, davam, é o verbo dar, de novo com vá. Então, você já sabe que vá é de pretérito perfeito, imperfeito. E aqui colocou perfeito, então errado. É imperfeito, é marca do pretérito imperfeito. Constituíam, ó, é o verbo constituir, da terceira conjugação. Você sabe que verbos de segunda e de terceira conjugação, quando tem ia, estão no pretérito imperfeito.
perfeito. E aqui colocou mais que perfeito. Então, por isso que está errado. Comecei a leitura do romance. Comecei. Fato passado e acabado, certo? Passado e acabado. Ou seja, eu posso não ter terminado de ler, mas de começar, isso aqui já foi executado, certo? O começar já foi feito. Então, pretérito perfeito do indicativo, certo? Então, letra A é a resposta. Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer à posse na Assembleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de fevereiro, foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de trabalhar. No entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. Oh, povo maldoso. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo de recebeu, foi, publicou. Então, dá para você ver, ó, ela recebeu elogios. Isso já aconteceu. Ela foi à Assembleia. Já foi, já aconteceu esse fato de ir. Ela publicou nas redes sociais, ela já fez isso. Então, você está se referindo a fatos passados e acabados, concluídos. Isso é pretérito perfeito do indicativo, ok? Beleza. Marque a seguir a opção que apresenta o verbo no futuro do pretérito. Lembra da desinência? Futuro do pretérito. Então, é quando tem a desinência ri. Olha como que fica fácil, olha. Ireis, ireis. Ah, tem o re. Ó. Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis. Então, quando tem o re ou quando tem o ra com acento, você sabe que é futuro do presente, porque presente já tem o re, certo? Logo que entráramos, entráramos, percebemos, tudo já aconteceu. Eu já percebi e eu já entrei. Só que entrar aconteceu primeiro do que perceber a tristeza de todos. Então, primeiro eu precisei entrar para depois perceber. Mas tudo é fato passado. Só que esse passado aqui aconteceu primeiro do que este aqui. Então, esta ação que aconteceu primeiro é a que nós colocamos no pretérito mais que perfeito do indicativo. E esta aqui é a que nós colocamos no pretérito perfeito. Repara que, logo que havíamos entrado, ou que tínhamos entrado, percebemos a tristeza, certo? Quando voltarem, é o re, mas não é, aqui nem é o re que vai ser a marca, isso aqui é um futuro, mas é um futuro do modo subjuntivo que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, porque ainda não voltou. Terei, aqui ó, é o re, então não tem iri. Eu sugeriria, verbo sugerir, terceira conjugação, eu sugeriria, então esse iri é o que nós estávamos procurando, olha. Eu sugeriria que você entrasse primeiro. E ó, ainda vai acontecer essa sugestão, então é futuro. Mas ela não está afirmando com certeza. Eu sugeriria. Então é aquela forma assim polida de dizer, certo? Não é aquela forma impositiva. Então isso nos acaba de comprovar que é futura do pretérito, que é a nossa resposta. Haveremos de nos encontrar. Haverei, olha aí, ó, futuro do pré, ó, olha aqui, ó, presente, como aconteceu também lá na letra A. Ok? Então, resposta letra D. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.